Histórico e cultural. Histórico e cultural. Foi direto no ponto. Mas me pareceu muito importante a valoração que a comunidade dava para o museu. Teve uma época que teve uma festividade no museu, não me recordo quantos anos, né? 40 anos no museu. Mandamos filmar e fiquei bastante, eu não pude estar, mas fiquei bastante impressionada até com os depoimentos de fãs, das autoridades que estavam no momento e da comunidade. E venho acompanhando isso, tentando fazer uma tratativa junto ao Estado de que o museu seja preservado. Vou ser bem franco, doutor Fernando, como a ótica hoje, acho até em virtude do cobertor curto financeiro do Estado, é o Parque do Sumidouro, a regularização fundiária de Parque do Sumidouro. Então, e na União isso também não é diverso. Me parece que a municipalidade precisa deitar um pouco mais os olhos em cima do que eu considero uma joia para a Lagoa Santa. Então, se o acervo é de extrema importância para a União, o museu em si é uma joia que a Lagoa Santa não pode perder. E eu tenho receio que perca. E daí eu trouxe todo esse calhamaço para o senhor. Por que a senhora tem receio? Doutor, vou ser bem franca também. Porque a sua relação com o Estado, ela é anterior, mais longa, sim, do que a minha. Entendi. Então tem informações que a senhora tem dessa relação que eu não tenho para tomar decisão. Ok. Por que a senhora acha que pode perder? Ok. O que eu fiz aqui? Eu tive cuidado de pegar, fazer um resumo para o senhor de todo esse iter aí, desde as primeiras reuniões com o Estado, e pedir formalmente que a municipalidade abra um procedimento de tombamento do museu. Por que isso? Porque aproximadamente 3 anos, aí vocês ficam muito à vontade para me corrigir, nós começamos uma série de reuniões do Estado porque o Parque do Sumidouro existia de fato, de fato, mas não existia de direito. Então nunca foi uma preocupação. Minha primeira preocupação quando eu entrei no ofício de meio ambiente e patrimônio era porque o museu não tinha uma associação, era muito familiar, e foi criar a associação, a AMAR. Tive uma reunião com a Érica, com o professor Luiz Souza da FMG, a doutora Iaciara, que também deu apoio na causa, e outros, o Carlos, que está lá fora. E aí foi criada a AMAR, eu fiquei mais tranquila. Quando começou a movimentação da regularização do Sumidouro, nós começamos a reunião com o Estado, porque a propriedade passaria da família, e eu sei que a família tem um apreço enorme pelo museu e pelo acervo, passaria da família para o Estado. E as primeiras reuniões do Estado não foram ruins, não. Apesar de todos os boatos que tinham, de nós vamos derrubar o museu, não tem interesse, a rota... Porque realmente, se for abrir o projeto Rota Lund, não há nenhuma previsão de inserção do museu lá. A previsão de inserção é 0. Mas eu achei bom ouvir, eu sempre ouço outra parte. E levei todos no meu gabinete. E nós vínhamos conversando, depois de 1 ano e pouco de conversa, nós chegamos quase a uma avença lá, que era o IFAM, fariam na verdade uma sessão, não a sessão do material que estava dentro do museu, para o Estado, que se tornaria proprietário quando fizesse a desapropriação, e isso seria formalizado por um termo. Seria um termo de concessão do acervo por 25 anos e o IFAM também tomaria conta desse museu por 25 anos. Isso estava tudo, desculpa a expressão que é corriqueira, redondo, entendeu, doutor Fernando? Estava tudo certo. Só que nessa última reunião... Isso tinha valores? Não tinha... Uma sessão sem ônus do espaço do museu pelo Estado para o IFAM ia gerir aquele patrimônio e tomaria conta. Só que... O IFAM é estadual ou nacional? O IFAM é nacional, o Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O IEFA é estadual. Okay. Tá? Só que porque o acervo, o nó do museu é o seguinte, o que dá valor ao museu não é a edificação em si. A edificação é um marco também, é um símbolo. É o conteúdo. E o conteúdo é da União. O conteúdo é patrimônio da União e é gerido pelo IFAM, que é nacional. Ok, então chegamos a fazer essa avença. No dia da assinatura da avença, o IEF se fez presente e depois também um assessor do governo estadual, a doutora Natasha, e o governo estadual afirmou que não tinha conhecimento do que seria feito ali, não tinha conhecimento de nada, e pediu mais prazo. E nesse mais prazo ficou mais 1 ano, mudou todo... Já existia a obra do Estado? Não, estava começando. Começou toda a movimentação do IEF, mudou o IEF todo, né, porque teve aqueles problemas todos com o Ministério Público Estadual, de corrupção e tal, e aí voltamos a conversar. E uma nova reunião já foi dentro do IFAM, acho que agora mudou de novo, né? O IEF. Mudou de novo. O IFAM? O IEF. Do IEF, não sei. Eu acho que era Leonardo. Aí, uma nova reunião, olha, nós estamos com isso aqui, o IFAM quer assinar, tá? Não é uma obrigação do IFAM, eu entendo que é uma obrigação ou do Estado ou do município, porque o valor é muito mais local do que nacional, mas o IFAM pode ceder o acervo, e na época era outro superintendente, ele pode também gerenciar. Pode até só fazer também depois
qualquer ato com terceiros, pode ser com a Amaro ou com outro, não necessariamente com a Amaro. Só que na época esse gestor mostrou assim, absoluto desconhecimento total da causa, não sabia nem do que se estava tratando. E mais uma vez se aventou a hipótese, olha, nós não temos nenhuma previsão de como utilizar esse museu, não. Ele não está previsto na Rota Lunge, eles não estou vendo, pensaram em tudo. Fazendo um museu-restaurante, fazer um lugar para botânica, para exposição de plantas. Espaço para a criança brincar. Para a criança brincar. Tudo isso esvazia o conteúdo do museu. O valor do museu não é arquitetônico, volta a dizer. É um acervo. É um acervo. É um O valor acervo iria para onde? A ideia era tirar o acervo e colocar no receptivo ou no centro ANET. Com todas as vendas, primeiro, o receptivo não é feito para isso. O museu, e aí eu entrei na minha área aqui, né? O museu é um espaço de cultura, um espaço aberto à comunidade. E é um espaço que tem, o grande diferencial de museu para receptivo é que o museu, ele implicitamente ele tem uma exposição contínua. Ou seja, são anos que a população pode ir lá e ter aquele espaço de identidade. No receptivo não, a ideia de receptivo é a sazonalidade. Hoje tem uma exposição, amanhã é outra, então não tem essa continuidade. Nesse interregno, esse acervo que é valiosíssimo, na verdade não tem onde ficar. E acontece o que acontece na maioria dos lugares. Vai para as caixas, a população não tem acesso nenhum àquele patrimônio cultural e deixa de ser museu, se esvazia. A ideia do Estado era essa. Eu já tentei retomar o diálogo com o Estado várias vezes. Eu acho que o melhor era ter resolvido isso no diálogo. Não consegui, porque a gente não tem um posicionamento firme. Nos bastidores, sempre a parte da Secretaria de Cultura sempre já passou ali, infelizmente, não temos um uso, pode ser demolido sim, porque não temos uso. Nós seremos os proprietários, o Estado será o proprietário. E o que temos hoje, de fato, é isso. Uma Rota Lunge sem previsão de uso do museu, sem nenhuma garantia. Na época, eu até convidei o doutor Adriano, o secretário de Meio Ambiente, ele esteve no meu gabinete, oficiou para mim, depois eu falei, doutor Adriano, preciso que o senhor oficie para mim, dizendo que não derrubará o museu. Isso no final do ano retrasado. Ele oficiou para mim dizendo que seria pensado o uso do museu, mas não foi... Adriana do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente. Porque a parte de patrimônio cultural é o secretário de Meio Ambiente também, o secretário de Estado do Meio Ambiente. A parte de patrimônio cultural é inserida no meio ambiente, faz parte. Né? Mas não foi conclusiva. Eu gostaria de ter alguém que dissesse, olha, efetivamente nós vamos utilizar o museu e vamos utilizar na seara de patrimônio cultural com o acervo que está lá dentro. Vai melhorar as condições, como é que isso vai ser, vai precisar de um aporte financeiro, que seja o Ministério Público com TAC, que seja a iniciativa privada, que seja. Nós estamos dispostos a sentar e fazer essa tratativa. Porque não pode ficar do jeito que está hoje, entendeu?